Olá, essa semana eu recebi um questionamento de um aluno e amigo também muito interessante. Ele me recordou que em um vídeo, tempos atrás, eu dizia que confundimento não é um viés, é diferente de viés. E aí ele me chamou a atenção por um catálogo de vieses da iniciativa da Oxford Brasil, cujo endereço vocês podem ver aqui embaixo, que é um catálogo que eu gosto muito, é uma tradução para o português dos variados tipos de vieses por um grupo de pessoas excelente, amigos meus, todos de excelente padrão. E nesse catálogo existe o viés de confundimento. E ele então me questionou, professor, talvez o senhor devesse fazer um vídeo consertando, mostrando que o senhor falou errado, de que, olha, vamos por partes. Mais importante do que considerar o confundimento um viés, um fator ou uma variável, é relembrar o conceito do que é confundimento. Né? O confundimento, eu gosto muito desse livro, que é o livro do Gordes, já está na quinta ou sexta edição, eu ainda tenho a segunda, mas é basicamente o meu livro de cabeceira de epidemiologia desde que eu comecei a estudar com mais profundidade esse tema. Então ele mostra aqui dois exemplos. Nós temos um estudo, o estudo observacional, que chega à conclusão que há uma associação causal, de causalidade, entre a ingesta de café e o tumor de pâncreas. Aqui ele mostra um outro estudo, ou talvez uma reanálise do mesmo estudo, esse exemplo vem do livro, em que eles, reavaliando os dados, eles verificam que existia uma outra variável chamada tabagismo, que ela estava associada à ingesta de café. E mais, que essa variável tabagismo se associava ao tumor de pâncreas. Consequentemente, é possível que, na verdade, a associação de causalidade não seja entre a ingesta de café e o tumor de pâncreas, mas sim entre o tabagismo e o tumor de pâncreas. O tabagismo aqui é um fator ou um viés, como alguns gostam de chamar, de confundimento. Ele confunde o resultado. Um outro exemplo de um outro livro, Fletcher, que também esse exemplo vem do livro, ele faz a seguinte pergunta: o herpes vírus 2 está associado ao tumor de colo de útero? Então, existe aqui essa possível associação, só que existe uma outra variável, que é a infecção pelo papilomavírus humano, que está associada com a variável aqui de exposição herpes vírus 2, porque ambas são consequência de atividade sexual e o papilomavírus humano causa o tumor de colo de útero. Então, para que nós possamos entender que a associação de causalidade entre o herpes vírus 2 e o tumor de colo de útero exista, ela tem que ser independente do papilomavírus humano. Existem três condições que são necessárias para que haja confundimento. Que essa variável de confundimento esteja associada ao desfecho, como aqui, o papilomavírus humano está associado ao desfecho, tumor de colo de útero. É preciso que ela também esteja associada à exposição, e ela está. Tanto o herpes vírus está associado ao papiloma, como o papiloma está associado ao herpes vírus 2, porque ambos são consequência de atividade sexual. E 3, é necessário que essa variável de confundimento ou de confusão, como alguns chamam, não seja um fator intermediário, um passo, um step na direção do desfecho, ou seja, você não tem, consequentemente, a partir do herpes vírus, a infecção com papiloma e, consequentemente, o tumor de colo de útero. Não, ela está associada ao herpes, mas de forma, em função de ambos serem consequências da mesma atividade, e está associada ao desfecho. Bom, então acho que não há dúvida do que seria um fator ou uma variável ou um viés de confundimento. Mas qual é a questão? A questão é a seguinte: o próprio Fletcher, que chama o confundimento de viés, tem um texto muito interessante em que ele diz: o viés de confundimento ou de confusão pode ocorrer por causa do viés de seleção, por um acaso ou porque os dois estão realmente associados naturalmente. Bom, eu não acho adequado dizer que um viés é fruto de outro viés. Eu acho muito mais adequado, eu estou falando do ponto de vista mais semântico, né, que uma variável de confundimento ou de confusão seja consequência do erro sistemático viés de seleção, ou erro sistemático de seleção, ou seja, você seleciona a amostra de forma
equivocada por um erro seu no seu delineamento e, como consequência, esse erro sistemático é introduzido um fator ou uma variável de confundimento. O outro detalhe é o seguinte: se a variável, o viés de confundimento, pode ser consequência do acaso, o acaso não é um erro sistemático, o acaso é o acaso, é o que ocorreu como consequência do acaso, por um acaso, né? Então ele não é consequência de um viés. Se ele não é um viés, porque ele não é um erro sistemático, então eu acho inadequado chamar confundimento de viés. Então, esses são os motivos pelos quais eu considero o confundimento uma variável, um fator, e não um viés ou um erro sistemático. É óbvio que, com certeza, epidemiologistas poderão oferecer 30 argumentos na direção oposta ao que eu acho, e, como eu disse antes, isso não tem a menor importância se o confundimento é considerado uma variável, um fator ou um viés. O importante é que você consiga identificar o que é o confundimento e tratá-lo adequadamente, ou durante o delineamento do seu estudo, antes do início da coleta dos dados, ou após a coleta dos dados, utilizando as ferramentas de estatística que permitem você fazer a análise de forma estratificada, enfim, ou da forma que você achar, para conseguir isolar esse fator, essa variável ou esse viés de confundimento, para ele não atrapalhar os seus resultados, tá bom? Então fica aí a minha explicação de por que eu não considerei o confundimento um viés. Até a próxima, pessoal.